Hoje de manhã nós teremos o privilégio de participar da ceia do Senhor. E eu quero então, hoje de manhã, refletir durante alguns minutos com você sobre o tema Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. O texto já foi lido hoje de manhã, João capítulo 1, verso 29. Mas eu quero lembrar você que o Evangelho de João é o Evangelho em que Jesus revela a sua identidade. O Dr. Donald Carson escreveu um livro chamado Retratos de Jesus no Evangelho de João. Dr. Donald Carson, e eu me recordo quando tive o privilégio de ouvi-lo aqui no Brasil em 98, dando uma aula, ele fala sobre as imagens, as figuras, as metáforas que a Bíblia usa para falar de Jesus em João. Em João, Jesus se apresenta como sendo o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Então são imagens, são retratos de Jesus no Evangelho de João que apresentam Jesus como a solução para as nossas maiores necessidades. Quem está em busca de saciar a sua fome espiritual, encontra em Jesus o pão. Quem está em busca de uma luz espiritual, encontra em Jesus. Então, nós ao longo do Evangelho de João encontramos essas reflexões, essa identidade de Jesus sendo revelada. Mas antes de Jesus se auto-revelar, João Batista, o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, aquele que veio preparar o povo para aquele que era maior do que ele próprio diz isso em João, que Jesus não era que João disse: eu não sou o noivo, não sou o noivo, mas sou o amigo do noivo. E aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Eu não sou digno sequer de desatar as alparcas, na verdade, a sandália desse que vem, que é Jesus. Eu não tenho nem este privilégio, eu não tenho nem esse merecimento de ir lá e me abaixar para abrir as sandálias de Jesus. Então, este que é o precursor, esse que veio preparar o caminho, esse que teve o privilégio de batizar o Mestre, uma vez também se referiu a Jesus, revelando a sua identidade. E são palavras de João Batista, que nós lemos em João 1, 29, quando ele diz, a Bíblia nos fala, certa vez, João Batista viu Jesus caminhando em sua direção e então disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então lá no primeiro capítulo, essa é a maneira que João Batista, o precursor de Jesus, identifica Jesus. Ele olha para Jesus e já dirigido pelo Espírito Santo, reconhecendo que ele era o Messias, o objetivo era Jesus entrar em cena e João sair de cena. E João merece um estudo profundo, João Batista, porque ele é um exemplo claro de alguém que reconhece a sua missão, sabe a hora de entrar em cena e muito mais, sair de cena. Porque a hora de entrar em cena todo mundo sabe, não sabe a hora de sair de cena. E ele fala assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o Salvador. Eu sou aquele que está alegre porque é amigo do Salvador. E João então descreve Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero hoje então, nessa reflexão, pensar nesse dia de ceia do Senhor, nessa expressão Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que nós compreendamos essa expressão na boca de João Batista, nós precisamos lembrar um pouquinho, ou relembrar um pouquinho, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que para nós é algo assim, parece muito distante de nós, não é comum, mas nós precisamos entender o contexto do sistema sacrificial, senão nós não entendemos a profundidade dessa afirmação. O sacrifício de cordeiros no Antigo Testamento era central para a vida religiosa do povo de Israel. O sistema de sacrifícios de cordeiros era central. Todos os dias, 2 cordeiros eram sacrificados num templo, um pela manhã e um ao final da tarde. E ao sacrificarem os cordeiros toda manhã e ali no finalzinho de tarde, começo da noite, o que acontecia? Sacrifícios diários no templo
era para o judeu aquilo que a gente chama de um antítipo, uma imagem, uma sombra de um sacrifício que viria no futuro, que era o de Jesus, que depois Hebreus explica. Então, na hermenêutica, isso é chamado de tipo e antitipo ou antítipo. Ou seja, a figura perfeita é do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós temos uma imagem, nós temos uma figura que dá um vislumbre do que viria. E qual era o vislumbre? Um cordeiro que, para ficar na mente do povo, de que um dia o verdadeiro cordeiro, Jesus, morreria por nós. Então, diariamente, pela manhã, e no final da tarde, começo da noite, havia um sacrifício. Mas mais ainda e mais importante, era o sacrifício realizado na Páscoa. Porque você se lembra lá em Êxodo, quando o povo estava prestes a sair do Egito em direção à Terra Prometida, quando a última praga, que era a morte dos primogênitos, estava para ser implementada por Deus, enviada por Deus, eles receberam uma ordem. Sacrifique um cordeiro, e todo o ritual ali da Páscoa que nós conhecemos, as ervas amargas, o pão sem fermento, mas mais ainda, vocês sacrifiquem um cordeiro e as marcas do sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passará essa noite. E nós sabemos então do livramento em que não morreu na casa de nenhum judeu primogênito, todo aquele que obedeceu a ordem do Senhor, com a marca de sangue nos umbrais da porta. Tudo, para nós, essa figura é muito distante. E eu diria assim, para nós até parece estranha. Mas, na verdade, volto a dizer, é apenas uma sombra do que viria, uma imagem. Deus libertou os israelitas da morte e da escravidão por meio daquela imagem do sangue do Cordeiro. Uma imagem, uma sombra da imagem da morte expiatória de Jesus em nosso lugar. Por isso, quando João, ali com seus discípulos, reunido ao seu redor vários judeus, ele olha para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para eles era uma figura facilmente compreendida, porque eles lembravam, no mínimo, dos sacrifícios no templo e muito mais do sacrifício da Páscoa. Então, naquele momento, o que João está fazendo é assim: vamos agora completar, vamos juntar as duas imagens. Nós estamos, aqui ele estava dizendo, durante muito tempo, vivendo no templo um sacrifício de um cordeiro. Nós estamos aí celebrando a Páscoa. Eu quero dizer que agora o cordeiro pascal chegou, que é Jesus. Então, quando ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eles estavam ligando os pontos. A peça que faltava agora chegou, porque ninguém sabia quem era o Messias. João o Batista identificou e falou assim: é ele, é esse que nós esperamos. Isso me faz lembrar, queridos, porque o Novo Testamento vale a pena. Você quer entender o Antigo Testamento? Leia o livro de Hebreus. Você vai entender todo o sistema sacrificial à luz de Hebreus, porque ele dá a explicação. Mas é muito interessante, porque em toda a Bíblia, a figura do cordeiro que derrama o seu sangue, que é imolado em nosso lugar, ou pelo menos do ponto de vista de uma metáfora da morte de Cristo, todo ele não é só no livro de Êxodo, não é só no livro de Levítico, de Números, é em todo o Antigo Testamento. Os profetas citavam, mas tudo começou, queridos, em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é Jesus, e morrer. Como ele esmagaria? Morrendo por nós. A morte de Cristo é que esmagou, ou trouxe derrota a Satanás. Mas também, você se lembra, quando Abraão é chamado, desafiado por Deus, para apresentar o seu filho em holocausto, novamente uma figura de Deus Pai, entregando o seu próprio filho, e nós sabemos que Deus no final impediu, ele apenas testou a fé de Abraão, mas ali também no Antigo Testamento é uma sombra das coisas futuras. Abraão, pega teu filho, teu único filho, entrega a mim, leva. E falou assim, pega a lenha, pega o animal e dirija-se ao Monte Moriá. E você se lembra que enquanto nós temos ali Isaac e Abraão caminhando lado a lado, Isaac faz uma pergunta: meu pai,
Nós temos aqui a lenha para o holocausto. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Porque ele sabe. Abra lá em Gênesis 22, verso 7, para que você guarde essa expressão, essa pergunta que ele faz ao Pai, porque é uma imagem do que Cristo faria no futuro. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler aqui o verso de número 5 em diante, diz o seguinte: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levantava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pode imaginar a cena? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Quando João fala, no capítulo 1, verso 29, que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a provisão de Deus. O Senhor proverá. Ele fez a provisão lá para que Isaque não fosse sacrificado, mas apenas como uma imagem daquilo que um dia Deus faria ao mandar Jesus. Qual é o cordeiro que pode tirar o pecado do mundo? O cordeiro sem mancha, alguém sem pecado. Este é Jesus. Quando Isaque pergunta, onde está o cordeiro? O Senhor proverá. E João 1,29, quando João diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está apresentando a provisão de Deus para nós. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, embora distante no tempo para nós, e algumas vezes, como disse, até meio incompreensível, tem por objetivo colocar em nossa mente a seguinte verdade: não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. Não existe. Toda a culpa tem que ser expiada. E aí, queridos, o que nós aprendemos é que Jesus Cristo era o único que podia vir ao mundo sem pecado, para que pudesse morrer em nosso lugar e pagar por esse pecado. Os profetas entenderam isso. Isaías, por exemplo, no capítulo 53 diz, certamente, falando de Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças ou os nossos pecados, como diz outra tradução. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele, Jesus, profeticamente, Isaías falando, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus, foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Assim como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías falou de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao dizer isso, eu estou dizendo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu e o seu pecado. O meu e o seu pecado. Todo o nosso pecado foi colocado sobre Jesus ali na cruz do Calvário. E ele, ao morrer por nós, levou tudo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e nós fomos curados. Graças a Deus. Nós não precisamos repetir os sacrifícios hoje. Nos nossos cultos nós não temos mais sacrifícios de animais, nós não precisamos, porque agora, nós cada vez que participamos de um culto, nós realmente fazemos esse culto em gratidão e em memória do Cordeiro que morreu uma vez por todas, Jesus Cristo. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram apenas para que o povo não esquecesse, mas Jesus, como diz o autor de Hebreus, Jesus é o sacrifício oferecido uma vez por todas e agora nos salvou. João disse,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é chamado de Cordeiro, está dizendo que ele é o sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado. O objetivo da vinda de Jesus ao mundo foi para nos resgatar dos nossos pecados. Toda a penalidade do pecado sobre Jesus, mas também sobre nós agora, todos os benefícios da sua morte. Vejam só, sobre Jesus, toda a penalidade do pecado, todo o peso do pecado, para ser imputada sobre nós, todos os benefícios da sua morte. E que Paulo, de maneira magistral em Romanos, fala: por causa da morte de Jesus somos justificados, por causa da morte de Jesus somos redimidos, por causa da morte de Jesus somos filhos de Deus, por causa da morte de Jesus temos acesso ao Pai, por causa da morte de Jesus não tem mais nenhuma condenação, por causa da morte de Jesus temos a vida eterna. Sobre ele, todo o peso do pecado, a penalidade do pecado, para que fosse imputada a nós, fossem imputados a nós os benefícios da morte de Jesus. Então, queridos, eu quero dizer hoje a você que no cerne, no centro da mensagem cristã está esta verdade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De maneira simples, esse é o Evangelho. O que o Evangelho diz? Que alguém já pagou pelo nosso pecado. O que o Evangelho ensina? Que não existe autossalvamento. Como às vezes no programa do Word, que vocês querem salvar, ele salva para você. Não existe autossalvamento. Não existe autoaperfeiçoamento. Não existe aquilo que nós chamamos de, olha, vamos contribuir parcialmente com a minha salvação. Senhor, entra com 50%, eu entro com 50%. Não. A mensagem do Evangelho é, sobre o Cordeiro, toda a culpa. Ele pagou por nós. E sobre nós, todos os benefícios da salvação. 100% da culpa sobre ele e 100% do benefício sobre nós. Que nós possamos, queridos, agradecer diariamente pela morte de Jesus, porque ele é o Cordeiro que Deus que tira o pecado do mundo. Quase todos os dias eu me lembro do seguinte, que eu sou muito abençoado. Muito abençoado. Todos os dias eu me lembro disso. Mas eu começo a me lembrar, queridos, que o seguinte, que se o Senhor, se a única bênção que ele me desse fosse a sua morte na cruz e a minha salvação, eu já estaria no lucro. Mas ele, além da salvação, dá outras bênçãos. Mas a bênção por excelência. Sabe o que significa essa bênção? Não importa o que aconteça com a sua vida, essa bênção ninguém tira. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tirou o meu e o seu pecado. Que nós possamos todos os dias lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que todos os dias nós desfrutemos de todos os benefícios da sua morte. Perdão, paz com Deus, acesso ao Pai, enquanto aguardamos a vida eterna. Amém?